O goleiro do Grêmio Anápolis tomou um tiro na perna durante disputa de uma partida da segunda divisão do campeonato goiano. Cara, é inadmissível você pensar numa coisa dessa. Você ser um jogador profissional de futebol, sair da sua casa pra ir trabalhar, depois do jogo uma confusão, algo que acontece no futebol, e de repente um policial completamente ensandecido e despreparado para exercer a função que exerce, deu um tiro na perna do goleiro. Exatamente isso que aconteceu, cara. Eu tô rindo, mas é de desespero em como é que uma pessoa dessa tem condições de exercer uma função ali, enfim, numa corporação importante, não é mesmo? Portar uma arma dessas. Imagina, se ele atirou num campo de futebol que ele não podia fazer em outro lugar. Um cara sem preparo algum pra exercer a sua função. E a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Vou te explicar os detalhes, o que aconteceu com o goleiro. Obviamente as imagens são fortes, não posso mostrar as imagens aqui pra vocês. Ninguém pode mostrar essas imagens, na verdade, até em respeito ao rapaz. Mas antes de eu te explicar melhor o que tá acontecendo, quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Ó, rapaziada, esse vídeo aqui, apesar da seriedade dele, enfim, nem sei se é o tom pra gente falar, mas tenho que avisar pra vocês que é um vídeo que é patrocinado pela nossa parceira, a loja Rei do Manto, o melhor lugar pra você comprar a camisa do seu time de coração. Na loja Rei do Manto você encontra camisas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo de primeira linha, com um preço que cabe no seu bolso e melhor do que isso, né? Frete grátis pra todo o Brasil e ao usar o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto. O dia hoje no futebol foi cheio, tá? O Corinthians tá a fim de contratar o Balotelli, perdeu pro Vasco da Gama, perdendo um tabu aí de 14 anos. O Kudê foi demitido do Internacional. Renato Gaúcho também pressionado no Grêmio. O Grêmio também perdeu em casa pro Cruzeiro. O dia tava cheio de notícias, um monte de coisa pra gente falar de bola, mas de repente isso foi o que ganhou a noite. Uma partida da segunda divisão do Campeonato Goiano. O jogo era na divisão de acesso entre o Grêmio Anápolis e o Centro-Oeste. O Grêmio venceu por 2-1 a partida, mas aí foi o que aconteceu. Após o jogo, acabou tendo uma confusão e dessa confusão, eis que saiu a seguinte cena. Não tem necessidade disso aí, como eu falei, de repente o árbitro tá ali observando, ele pode chamar o jogador ali, ainda dar um cartão ali, prejudicar ainda mais na sequência a equipe do Grêmio. Então, ainda mais na sequência a equipe do Grêmio. Então, não precisa disso. Gente, O policial tá ficando doido ali agora, o que tá né? acontecendo ali, Ali gente? agora é brincadeira, né? O policial atirando ali, Gente, mas o e que- acertou. Mas o que significa Acertou o Ramon. O goleiro acertou o Ramon. Gente, mas que loucura! Policial atirando ali, agora acertou o Ramon ali. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. Absurdo um negócio desse. Policial totalmente despreparado. Totalmente despreparado um cidadão Gente, desse. Que Isso é um tristeza absurdo esse uma final coisa de dessa. jogo, que tristeza. Cara, você pensa, o futebol tá chegando num nível que é completamente loucura. Vocês já viram sair aqui no canal há um tempo aquela notícia do jogador lá no São Paulo do Rio Grande do Sul, o William, né, que perdeu a linha e bateu no juiz, chegou a chutar o juiz ali, que depois chegou a ficar internado, enfim, teve todo um problema. É uma loucura. Agora você imaginar que um policial possa tomar uma atitude dessa, dar um tiro propositalmente na perna do jogador ali, aí você vai falar assim, ah, mas foi bala de borracha. Eu não posso mostrar as imagens aqui, mas vai no Google, tenho certeza que vários sites aí vão divulgar essas imagens. Eu vou mostrar pra vocês só o áudio do rapaz gritando e do médico falando, pra você ver como já é uma coisa completamente absurda. Cara, fiz um buraco na perna do rapaz, porque bala de borracha machuca. Eu já tomei um tiro de bala de borracha naqueles protestos que teve, na questão do aumento da passagem de ônibus. Vocês devem se lembrar disso, né? Na época da revolta do vinagre, né? O Rodrigão tava lá na rua reclamando, protestando, né? Enfim, jovem ainda, eu tava lá no meio da bagunça lá, pedindo pra não aumentar a passagem do ônibus. Mas enfim, isso foi águas passadas, aconteceu, eu tomei um tiro de bala de borracha ali, fiquei uma semana com as
sem conseguir mexer o braço direito ali, porque tem uma consequência. E ali, como foi de muito perto, abriu literalmente um buraco na perna do rapaz ali, de um dedo de profundidade mais ou menos assim. Enfim, se vocês tiverem mais curiosidade e estômago pra isso, deve ter as imagens aí na internet, no Twitter tem, tá? For lá que a gente conseguiu ver essas imagens e assim, é uma situação horrorosa. E aí, cara, eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. Primeiro, dentro de campo tem confusão mesmo, existe confusão em todo lugar, irmão, e é por isso que eu sou tão contra a arma de fogo. Tenho que falar pra vocês, eu sou completamente contra, tá? Arma de fogo, pra mim arma de fogo tem que estar na mão de pessoas altamente capacitadas. E aí você vê ali que tem um policial. Cara, a polícia não é um problema. Quando você tem um problema na tua casa, um bandido vem te roubar alguma coisa, quem você liga? Você liga pra polícia. E a gente tem que torcer pra nessas instituições estarem as pessoas mais capacitadas e as pessoas menos violentas. Mas acontece muitas vezes que pessoas violentas adentram a essas corporações e elas ali acabam tendo aquela ideia de poder, né? Que eles podem, enfim, acham que podem fazer de tudo, que são mais poderosos que os outros. Aí você fala assim, pô, mas o goleiro ali, ele peitou o policial, né? Ele bateu de frente com a autoridade. Primeiro que não é pra autoridade estar armada ali, o que ele podia estar era com um cacetete ali, enfim, com um escudo ali, porque é uma questão de proporção, cara. Ele tá com uma bala de borracha, pode ser de repente pra uma multidão, pra torcida que tenta invadir o campo ou algo dessa forma, mas contra um jogador de futebol não faz sentido ele ter essa ideia de, sabe, desproporcionalidade, dar um tiro na perna do cara. O cara usa a perna pra trabalhar. Você tem ideia do que vai acontecer com a carreira desse cara? Ele joga na segunda divisão. Provavelmente ele recebe um salário muito baixo. Enfim, e às vezes tá até atrasado esse salário. Não tô dizendo que é o caso, tá? Do Grêmio Anápolis. Mas isso acontece nas divisões menores. E o que acontece agora? Esse moleque vai ficar agora um tempo sem trabalhar. Um bom tempo sem trabalhar, porque ele tem um buraco na perna. E esse policial, o que vai acontecer? Provavelmente vai ser feita uma averiguação interna. Ele vai receber uma advertência. Pode até ficar suspenso, mas recebendo um salário. E nada vai mudar de verdade. Então a gente tem que brigar, porque não é só na sociedade. Se esse cara fez isso dentro de um campo de futebol, o que é que ele não pode fazer na rua? Entende? Esse cara não pode ter uma arma. E hoje, graças a Deus, era com uma bala de borracha. Mas já imaginou ele com uma arma, que literalmente ele deve poder utilizar uma arma de fogo de verdade? Entende? A gente tem que tirar as armas dessas pessoas, porque quem pode estar armado tem que ser pessoa competente. Poxa, espero que a corporação dê uma punição exemplar a esse policial. Ele não pode chegar simplesmente a atirar numa pessoa gratuitamente. Não era o caso ali, ele não estava se protegendo. O jogador confrontou ele. Eu consigo até entender o jogador falando assim, baixa a bola aí. Pô, não tô dizendo que ele disse isso, mas me parece que foi esse o caso. E a reação dele foi dessa forma, dar um tiro no jogador. Imagina um cara desse não pode fazer na rua. Então assim, o esporte tem que servir de lição. Esse policial que fez isso deve ser suspenso, não suspenso, né? Deve, enfim, ser expulso da corporação, sabe? Responder a um processo por isso, porque é uma violência desmedida, cara. Não precisava disso, entendeu? Você vê que o jogador não tá avançando pra cima dele, não faz aquilo pra se proteger, ele faz aquilo pra, enfim, mostrar, olha, eu tenho uma arma, tá? Me respeita, eu tenho uma arma. E se ele faz isso com um jogador, ele pode fazer com qualquer um. A gente viu casos de excesso, por exemplo, quando a polícia lá no Maracanã bateu na torcida argentina, por mais que a gente ri e fala assim, mas é na Argentina, dá umas borrachadas neles. Tá errado, pô, é violência. Se fosse você apanhando, teu filho. Imagina o pai desse moleque vendo o jogo hoje, vendo que o filho tomou um tiro. Meu irmão, não tem explicação. Aí o policial vai dizer assim, poxa, mas eu não imaginei que a bala de borracha ia rasgar a perna dele. Você não sabe o que a tua arma faz? Aí é um perigo maior ainda, entende? É o policial falar, não imaginei que ia furar a perna do goleiro, não. Entende? É essa a situação. Esse policial tem que ser expulso da corporação. Os clubes, espero que prestem solidariedade, né? Os clubes grandes que se posicionem, porque assim, cara, é um absurdo. E espero, claro, que a federação aí, que recebe muito dinheiro, né? Todas as federações recebem, apoiem esse garoto aí agora, porque ele vai ficar um tempo sem jogar, porque ele tomou um tiro na perna. Cara, desculpa. Um dos maiores absurdos que eu vi no futebol. Eu tenho 37 anos de idade, acompanho o futebol há muito tempo, desde 95, quando o Túlio deu aquele show e foi, enfim, né, o brasileiro ali, o Botafogo foi campeão brasileiro, com o Túlio jogando muita bola. Desde ali eu acompanho o futebol. Ainda via a Copa de 94, mas não acompanhava, via a Copa, né? A partir de 95 eu passei a acompanhar. E aí eu posso dizer pra vocês, é um absurdo e nunca vi nada parecido. Um tiro em um jogador, já teve um caso lá, se eu não me engano, um jogador do Atlético Goianiense, se eu não tô enganado, tomou um tiro no pé, uma bala de borracha, mas não foi na mesma proporção, nem acredito que o policial tenha mirado no pé dele ali.
Acho que só foi dar um tiro ali, acabou pegando no pé dele e não foi tão grave. Esse não, propositalmente apontou pra perna do goleiro e deu-lhe um tiro que rasgou a perna do jogador. E é óbvio que eu espero que isso tenha uma punição. E eu te pergunto, na sua opinião, o que é que levou isso a acontecer? O que é que a gente tem que fazer para diminuir essa violência nos estádios que acontecem em todos os graus? Acontece dentro de campo, acontece nas arquibancadas, acontece quando o presidente do Corinthians dá um tapa na cara de um torcedor rival, e a gente vai vendo a escalada da violência e trata tudo como normal. Isso não pode ser normal. Eu espero que haja uma punição exemplar para esse oficial completamente desmedido de proporção. Mas e você? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo.